Em Grijó, no Concelho de Paredes, o dia 6 de setembro de 1922, nasceu com cheiro a terra úmida. As casas baixas guardavam o calor do verão nas paredes de pedra. O nome dele ficou escrito como Adriano José Alves Moreira. E a vida começou longe dos gabinetes, perto do pó dos caminhos. A aldeia ensinava cedo a medida das coisas. O pão contava-se, o tempo contava-se, e a palavra dada tinha peso. Havia sinos a marcar horas e havia mãos a marcar trabalho. Ele cresceu a ouvir adultos falar de Lisboa como se fosse outro país, e cresceu a perceber que o estudo era uma porta rara. Os cadernos tinham capas ásperas e folhas que amareleciam depressa. A tinta, quando falhava, obrigava a escrever mais devagar. A disciplina não vinha de discursos, vinha do hábito. Levantar, ler, repetir, decorar, voltar a ler. O Portugal em que ele se forma é um país de silêncio público. O Estado Novo já tinha moldado a rua e a escola. Havia retratos oficiais nas paredes e fórmulas fixas nas cerimônias. A ordem era uma coisa visível. Estava nos uniformes, nos carimbos, nas filas, nos formulários. Ele escolhe o direito. Não por romantismo, mas por método. O direito era uma máquina de palavras com efeitos reais. Uma frase bem colocada mudava um destino. Um artigo mal escrito abria uma brecha. Na universidade, o mundo cheirava a papel e madeira encerada. As salas tinham eco e as cadeiras rangiam com qualquer movimento. Os livros eram pesados e caros. Muitos passavam de mão em mão com margens cheias de notas. O latim aparecia como uma chave antiga para portas modernas. Ele aprende a ler como jurista. Não lê para se emocionar. Lê para encontrar a engrenagem escondida. Procura o sujeito, o verbo, a exceção, a sanção. E treina o olhar para o que não está dito. Aos poucos, o professor nasce dentro do aluno. A voz ganha firmeza. A frase fica curta e precisa. Ele não precisa de levantar o tom para dominar uma sala. Basta-lhe a sequência lógica. O país, porém, não era só salas de aula. Havia um império espalhado por mapas e por navios. Havia nomes que soavam à distância. Angola, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Timor. E havia uma palavra que aparecia em relatórios e discursos como se fosse eterna. Ultramar. Esse ultramar era administrado por decretos, por governadores, por chefias militares, por serviços civis. O jovem jurista aproxima-se desse universo pela via do estudo. Não entra pela porta do quartel, entra pela porta do arquivo. E o arquivo tem o seu próprio clima. As pastas guardavam folhas finas, algumas já quebradiças. Havia carimbos roxos e assinaturas inclinadas. Havia ofícios com linguagem rígida e pedidos de urgência. O papel tinha cheiro a pó e a cola. E cada documento trazia um mundo inteiro comprimido em parágrafos. Ele liga-se ao Centro de Estudos Políticos e Sociais, o CEPS. O nome parece neutro, quase acadêmico. Mas o trabalho tinha consequências. Ali estudava-se o ultramar com olhos de Estado. Recolhiam-se dados, escreviam-se pareceres, desenhavam-se soluções administrativas. O CEPS funcionava como um laboratório de governo. Chegavam relatórios de territórios distantes. Chegavam mapas com linhas traçadas à régua. Chegavam estatísticas de produção e de população. Chegavam queixas de funcionários e pedidos de reforço. Havia uma rotina quase industrial. Um envelope era aberto, registrado, numerado. O conteúdo era resumido numa folha de rosto. Depois seguia para uma mesa onde alguém sublinhava o essencial. No fim, nascia um memorando curto, pronto para subir na hierarquia. Ele aprende a escrever esses memorandos. Aprende a cortar adjetivos e a deixar só o osso. Aprende a prever a pergunta do superior. Aprende a responder antes de ser perguntado. E aprende a não deixar rastro de hesitação. O Estado Novo gostava de parecer sólido, mas por dentro era um conjunto de corredores. Havia rivalidades, ciúmes, medos, ambições. Havia quem defendesse a imobilidade como virtude, e havia quem percebesse que o mundo mudava depressa demais. Adriano Moreira ganha a reputação de homem de estudo. E isso, naquele sistema, era uma moeda. O professor podia circular onde o agitador não entrava. O professor podia falar de técnica quando outros falavam de política. E a técnica muitas vezes era o disfarce do essencial. Ele torna-se professor universitário. A vida dele passa a ter horários, aulas, exames, reuniões, mas também passa a ter telefonemas discretos, convites para comissões, pedidos de parecer, e encontros em gabinetes onde a janela ficava quase sempre fechada. A forma como ele se move é reveladora. Ele não faz gestos largos. Ele não promete revoluções. Ele trabalha com o que existe e tenta empurrar o que existe para um lugar menos perigoso. A crença dele aparece em pequenos hábitos. Ele sublinha artigos de lei com lápis, não com caneta. Ele escreve notas à margem, como quem conversa com o texto. Ele guarda cópias. Ele confere datas. Ele pergunta sempre: quem executa isto e com que meios? O ultramar, visto de Lisboa, era uma arquitetura de papel. Havia ministérios, direções gerais, serviços, delegações. Havia regulamentos para tudo. Para a contratação de pessoal,
para a circulação de mercadorias, para a disciplina administrativa, para a justiça local. Mas o papel tinha de atravessar oceanos, e o oceano atrasava tudo. Uma decisão tomada em Lisboa podia chegar semanas depois. Às vezes chegava tarde demais. E, no caminho, podia ser interpretada, adaptada ou simplesmente ignorada. Nos estudos do CEPS, isso aparecia como fricção. Um relatório dizia uma coisa. Outro relatório do mesmo território dizia o contrário. Os números não batiam certo. As descrições eram vagas. E as palavras escondiam conflitos. Ele aprende a desconfiar do conforto das generalizações. Quando alguém diz que a situação está controlada, ele pergunta: em que distrito? Quando alguém diz que a economia cresce, ele pergunta: para quem? Quando alguém diz que a administração funciona, ele pergunta: com quantos funcionários e com que formação? O professor não é um homem de palco, é um homem de mesa. E a mesa dele tem objetos que contam uma história. Há um cinzeiro pesado, mesmo que ele não fume sempre. Há um mata-borrão com marcas antigas. Há um carimbo de data usado para ordenar o tempo. Há uma régua, porque o mapa exige precisão. E há uma pasta de couro gasta nas bordas, que fecha com um estalido seco. Dentro dessa pasta, o mundo colonial vira páginas, decretos, notas, pareceres, recortes. Alguns papéis vêm com o canto dobrado, sinal de leitura apressada. Outros vêm com anotações a lápis, quase invisíveis. E há folhas com frases sublinhadas 2 vezes como se fossem alarmes. Ele começa a ser chamado para falar do ultramar com autoridade, não como aventureiro, como jurista. E isso muda o tipo de poder que ele pode exercer. O jurista não manda tropas, mas pode desenhar o quadro em que as tropas se movem, pode definir competências, pode alterar a forma de nomear e de punir, pode criar instituições e pode, sobretudo, dar ao Estado uma linguagem que pareça inevitável. O Estado Novo valorizava essa inevitabilidade. A lei era apresentada como destino, o decreto como necessidade, o regulamento como ordem natural, e Adriano Moreira sabia escrever nessa gramática. Ao mesmo tempo, ele via as rachaduras, via-as nos relatórios internacionais que chegavam traduzidos, via-as nas referências à ONU, cada vez mais frequentes, via-as na forma como outros impérios europeus começavam a recuar, e via-as na ansiedade contida de certos funcionários. A pressão externa não era um rumor distante, era papel também. E o papel, quando vinha de fora, tinha outro peso. Chegavam telegramas com linguagem seca, chegavam notas diplomáticas com frases polidas e ameaças implícitas. Chegavam notícias de resoluções e debates. E chegavam recortes de jornais estrangeiros, sublinhados por alguém antes de circular. Ele lê esses textos com atenção de cirurgião. Procura o ponto onde a diplomacia deixa de ser diplomacia. Procura o verbo que indica prazo. Procura a palavra que indica isolamento. E percebe que o tempo do Império já não era o tempo do século XIX. Ainda assim, ele não se coloca fora do sistema. Ele trabalha dentro. E isso exige uma espécie de equilíbrio físico. Ele sabe quando falar e quando calar. Sabe quando usar uma frase longa para adormecer uma resistência. Sabe quando usar uma frase curta para fechar uma discussão. E sabe quando deixar uma proposta na gaveta até o momento certo. A rede institucional em torno dele cresce. Há colegas, antigos alunos, funcionários, ministros, secretários. Há encontros em que se fala de técnica e se decide política. Há almoços onde o guardanapo serve para rascunhar um organograma. E há telefonemas ao fim da tarde, quando o prédio já está quase vazio. Ele vai ganhando um lugar de confiança, não por carisma popular, por utilidade. O regime precisava de gente capaz de pensar o ultramar sem o reduzir a slogans. E precisava de gente capaz de responder ao mundo com argumentos. O professor oferece argumentos, mas também oferece uma ideia perigosa para um regime fechado. A ideia de que a lei pode mudar a realidade, não apenas descrevê-la. Essa ideia aparece em pequenos gestos. Ele corrige um texto e troca uma palavra que parecia inofensiva. Ele insiste numa definição mais clara de competência. Ele pede que um decreto inclua mecanismos de execução. Ele quer que a norma não seja só uma fachada. Há noites em que a luz fica acesa no gabinete, a cidade lá fora abranda, os passos no corredor ficam raros. E o som mais constante é o virar de páginas. Ele lê sobre administração, sobre história, sobre relações internacionais, lê sobre modelos de integração e de autonomia, lê sobre o que outros países fizeram e sobre o que falhou, e tenta imaginar como se governa um território distante sem o perder. O problema é que o império não era só administração, era também identidade, orgulho, economia e medo. Havia interesses instalados, havia carreiras construídas sobre a permanência, havia famílias que viviam do comércio ultramarino, e havia militares que viam qualquer mudança como fraqueza. Ele aprende a medir essas forças, aprende a reconhecer quem bloqueia por convicção e quem bloqueia por hábito. Aprende a distinguir o conservador que teme o caos do oportunista que teme perder privilégios. E aprende que muitas vezes a resistência não grita.
assina um despacho e atrasa a execução. Num dia comum, um documento pode levar horas para avançar 10 metros. Sai de uma secretária, vai para um cesto de entrada. Espera. É lido por um chefe de secção. Recebe um visto, volta a esperar. Sobe para um diretor, recebe uma nota à margem. Desce para ser reescrito. E no fim, volta a subir como se fosse novo. Ele observa essa lentidão como quem observa um animal grande. Sabe que a lentidão protege o regime, mas também sabe que a lentidão mata reformas. E o mundo lá fora não esperava. Num outro lugar, bem longe dos gabinetes, um ventilador gira devagar numa repartição colonial. O ar é quente e pesado. O funcionário limpa o suor com um lenço já gasto. O tinteiro seca depressa. E o carimbo bate no papel com um som oco. O funcionário olha para um regulamento vindo de Lisboa, lê 2 páginas, suspira. E decide aplicar só metade, porque não tem pessoal nem meios. A lei ali é uma sugestão com farda. Esse desfazamento é o que Adriano Moreira tenta reduzir. Ele quer que o Estado seja mais do que uma assinatura, quer que a administração funcione como sistema e quer que o direito seja uma ponte, não uma máscara. A reputação dele cresce também por ser um homem que escuta. Ele ouve relatos de quem esteve no terreno, ouve missionários, funcionários, militares, comerciantes, ouve versões contraditórias e tenta extrair um núcleo de realidade. Quando alguém lhe descreve uma província, ele pede detalhes. Como se chega lá? Quantos dias de viagem? Que estradas existem? Que rios cortam o caminho? Que produtos saem dali? Que conflitos locais existem? Ele sabe que a política começa no chão, e que o chão, no ultramar, era vasto e desigual. Havia cidades com edifícios administrativos e havia zonas onde o Estado era só um posto isolado. Havia portos com movimento e havia interiores quase sem ligação. E havia populações com experiências muito diferentes do mesmo império. O professor, no entanto, não se apresenta como sentimental. Ele não faz discursos sobre almas. Ele fala de estruturas, de competências, de estatutos, de formas de representação. E isso para muitos parecia seguro. Mas a segurança era uma ilusão. O mundo do pós-guerra tinha criado novas regras. A palavra autodeterminação circulava em assembleias e jornais. Os impérios eram julgados em fóruns internacionais. E Portugal, pequeno e teimoso, defendia uma exceção. Dentro do regime havia quem acreditasse que bastava resistir, havia quem acreditasse que bastava reprimir, e havia quem acreditasse que bastava negar. Adriano Moreira não era desse grupo. Ele não tinha o luxo de negar os sinais. Ele lia os sinais todos os dias. Estavam nos relatórios, nas notas, nas conversas, e estavam na forma como a diplomacia se tornava mais dura. A vida dele, até aqui, é uma ascensão construída com estudo. Não há um golpe de sorte evidente. Há uma sequência de escolhas e de trabalho, e há uma capacidade rara de transformar conhecimento em influência. Ele entra no aparelho do Estado como especialista, e o especialista num regime fechado pode ser indispensável, porque o regime precisa de parecer racional, precisa de parecer moderno, precisa de parecer capaz de se justificar. Ele ajuda a construir essa justificação, mas ao mesmo tempo tenta empurrar o sistema para reformas que não destruam o edifício. Reformas que o tornem mais flexível, reformas que ganhem tempo. O tempo, porém, já tinha dono. E o dono era a história. Num gabinete, uma janela deixa entrar luz branca de inverno. O pó dança no ar. Sobre a mesa, há um mapa dobrado, com marcas de uso. Ao lado, um bloco de notas com letras pequenas e alinhadas. E, por cima de tudo, a pasta de couro fechada como se guardasse um segredo. Ele abre a pasta e retira um conjunto de folhas. Algumas têm cabeçalhos oficiais. Outras são apontamentos internos. Há uma frase num memorando que fica a ecoar, pela frieza do tom. Urge rever o quadro administrativo sob pena de perda de eficácia. Não há dramatização, só urgência. Ele sabe que a eficácia ali não é palavra neutra, e sabe que a perda de eficácia num império é o primeiro passo para a perda de controlo. Ele tenta agir antes do ponto sem retorno, mas ainda não tem o poder executivo máximo. O nome dele começa a circular com mais frequência nos corredores. Há quem o veja como homem de confiança. Há quem o veja como homem perigoso por querer mexer, e há quem o veja como alguém que pode servir de ponte entre o velho e o inevitável. Ele mantém a postura de professor, fala com calma, evita frases que possam ser repetidas fora do contexto, e escolhe com cuidado o que escreve, porque sabe que o papel fica... O papel naquele mundo era arma e prova. Um despacho podia proteger alguém. Um parecer podia condenar uma carreira. Uma nota interna podia ser usada anos depois. E ele escreve como quem sabe que será lido por olhos hostis. A certa altura, a vida dele já não cabe só na universidade. A universidade dá-lhe prestígio, o Estado dá-lhe alcance, e o ultramar dá-lhe o problema central. Ele passa a ser um homem que vive entre 2 ritmos. O ritmo lento da academia, com livros e seminários,
E o ritmo nervoso do governo com prazos e crises, ele aprende a mudar de ritmo sem perder o fio. Há dias em que ele sai de uma aula e entra num gabinete, a voz muda, o vocabulário muda, o olhar muda. Na aula ele explica. No gabinete ele decide o que pode ser explicado. O CEPS com os seus estudos dá-lhe uma visão panorâmica, mas também o prende a uma lógica de Estado. Ele não é um observador neutro. Ele é parte da máquina, e a máquina, naquele tempo, estava a ser testada. Os sinais de tensão no ultramar não eram apenas diplomáticos. Eram também sociais e políticos. Havia movimentos nacionalistas a ganhar força. Havia redes clandestinas. Havia fronteiras porosas. E havia uma juventude africana que já não aceitava o papel de figurante. Em Lisboa, isso chegava como rumor e como relatório. Um relatório podia falar de panfletos. Outro podia falar de reuniões suspeitas. Outro podia falar de armas vistas ao longe. E, no meio, havia sempre a tentativa de minimizar. Adriano Moreira não minimiza no papel. Ele escolhe palavras que obrigam a atenção, não escreve em tom alarmista, escreve em tom inevitável. E isso é mais difícil de ignorar. Ele sabe que para mudar alguma coisa precisa de estar perto do centro. E o centro no Estado Novo era fechado e desconfiado. A entrada fazia-se por confiança acumulada, por lealdade percebida, por utilidade comprovada. Ele acumula essas três coisas com paciência, não se expõe em excesso, não desafia em público, mas também não se apaga. Ele aparece quando é preciso resolver. A imagem dele, para muitos, é a do homem que acredita na lei, não como ornamento, como ferramenta. Ele acredita que um estatuto pode reorganizar relações, que uma reforma administrativa pode reduzir abusos, que uma mudança jurídica pode abrir espaço para outra realidade. Essa crença tem um lado quase teimoso, porque a força no império não era abstrata. Era polícia, era tropa, era prisão, era medo. E ele tenta domesticar isso com artigos e decretos. Há um momento em que ele percebe que o tempo de estudo está a acabar. Os relatórios tornam-se mais frequentes. As reuniões tornam-se mais tensas. As palavras urgência e segurança aparecem mais vezes e os rostos nos corredores ficam mais fechados. Ele continua a trabalhar, continua a escrever, continua a organizar ideias em parágrafos e continua a carregar a pasta de couro, agora mais pesada porque cada semana acrescenta papel. No início de 1961, o ar em Lisboa parece mais frio do que devia. Os jornais trazem notícias que não tranquilizam. As conversas em voz baixa multiplicam-se. E o ultramar deixa de ser apenas um tema de administração. O nome de Adriano Moreira já não é só o do professor, é o do homem que conhece o labirinto. E, quando um regime sente o chão a mexer, procura quem saiba desenhar saídas. Ele entra num edifício oficial e sente o cheiro a cera no chão. O guarda à porta endireita-se. Há passos apressados no corredor. Uma secretária entrega-lhe um maço de papéis com um elástico gasto. Ele segura o maço com as duas mãos, como quem segura um peso real. As folhas trazem propostas, riscos, alternativas. Trazem também frases que tentam ganhar tempo. E ele, com o olhar treinado, vê o que falta. Falta o terreno. Falta a guerra que ainda não está escrita ali. Ele fecha a pasta com um estalido. E, por um instante, o som parece demasiado pequeno, porque o que se aproxima já não cabe em papel. O telefone toca com insistência, como se não aceitasse ser ignorado. A campainha é metálica e curta. Ele atende e ouve uma voz contida, sem cumprimentos longos. Pedem-lhe que esteja em Lisboa a uma hora certa. Não dizem por quê. Dizem apenas que é urgente. Na rua o inverno ainda morde. O casaco roça no corpo com o peso do tecido úmido. Ele caminha com passos medidos, como quem já sabe que vai entrar num lugar sem janelas. A pasta de couro bate-lhe na perna a cada passada. O fecho de metal faz um som seco, sempre igual. O edifício do governo tem um cheiro próprio. Cera no chão, papel velho, fumo preso em cortinas pesadas. Os corredores parecem mais estreitos quando há pressa. Um funcionário aponta-lhe uma porta. A madeira está marcada por unhas e chaves. Lá dentro há uma mesa grande e uma luz branca que não aquece. Há copos com marcas de dedos. Há cinzeiros cheios, como se a noite não tivesse acabado. Falam-lhe do ultramar como se fosse um corpo doente. Falam de Angola com frases curtas. Falam de pressões externas com frases longas, para não dizerem a palavra medo. Ele escuta sem interromper. Ele olha para as mãos de quem fala. As mãos tremem mais do que a voz. O nome dele surge no meio de uma frase. Surge como solução técnica, surge como alguém que sabe escrever o que outros não conseguem explicar. E de repente a conversa deixa de ser conversa. Passa a ser proposta. Dizem-lhe que o querem no Ministério do Ultramar. Dizem-lhe que é preciso alguém que saiba reformar sem partir. Dizem-lhe que o mundo está a apertar. E que Lisboa precisa de mostrar movimento. Ele não responde logo. Ele pede papéis, pede datas, pede o quadro exato de competências, pede saber o que pode assinar e o que só pode sugerir. Entregam-lhe uma pasta de cartolina com elástico. O elástico está gasto e deixa pó nos dedos.
Dentro há notas internas, telegramas, recortes. Há uma folha com um resumo de reuniões diplomáticas. Há outra com uma lista de queixas de governadores. Ele lê ali mesmo. Os olhos passam por verbos como exigir, condenar, recomendar. Há referências a debates na ONU. Há menções a países que já não escondem a hostilidade. E há uma frase sublinhada a lápis por alguém nervoso. A situação internacional tende a agravar-se. Ele fecha a cartolina. O som é leve demais. Ele sente o peso real na pasta de couro, a dele, onde guarda cópias e notas. O couro está mais macio nas bordas, de tanto uso. Ele percebe que, se aceitar, vai carregar mais do que papel. A nomeação chega com a formalidade habitual. Um despacho, um carimbo, uma assinatura que parece definitiva. O papel tem uma textura ligeiramente rugosa, como se resistisse ao toque. No dia em que entra no ministério, o ar está parado. As janelas altas deixam entrar uma luz cinzenta. Há um relógio de parede que marca os segundos com um estalo. Cada estalo parece um aviso. O gabinete tem móveis pesados, madeira escura, gavetas que rangem, um telefone preto com disco, um mapa grande do império numa parede, com cores já desbotadas. Ele pousa a pasta de couro na secretária, abre-a com cuidado, tira um bloco de notas, alinha uma caneta e pede o primeiro dossiê do dia. O dossiê vem com uma capa vermelha, no canto um número escrito à mão. Dentro há relatórios de Angola, há descrições de reuniões clandestinas, há referências a fronteiras porosas, há nomes de localidades que, em Lisboa, soam como sílabas distantes. Ele lê e sublinha, não com caneta, com lápis. O lápis permite voltar atrás. A caneta não. Um secretário entra e fala baixo. Diz que há telegramas a chegar em sequência. Diz que o governador-geral pede instruções. Diz que há notícias de ataques. A palavra ataques fica no ar, sem adjetivos. O ministro levanta-se, vai à janela, vê telhados molhados, vê pessoas a andar depressa sem saberem de nada, volta à secretária e pede que lhe tragam as comunicações mais recentes, todas. Os telegramas têm uma linguagem comprimida, cada palavra custa dinheiro e tempo. As frases vêm cortadas, como se o fio pudesse ser interrompido a qualquer momento. Há abreviaturas, há códigos, há urgências repetidas. Ele lê um telegrama e sente a garganta apertar. Fala de violência no norte de Angola. Fala de fazendas atacadas, fala de mortos, fala de pânico. E fala de pedidos de reforço. O papel do telegrama é fino, quase transparente. A tinta, em certos pontos, falha, como se até a máquina de escrever estivesse cansada. Ele pede um mapa. Um funcionário traz um mapa dobrado, com vincos profundos. O mapa cheira a pó e a cola. Ele abre-o sobre a mesa. As dobras fazem montanhas de papel. Ele procura nomes, procura estradas, procura rios. Procura a distância entre pontos e percebe o que significa governar aquilo a partir de Lisboa. O telefone toca de novo. Agora é um som que não dá descanso. Do outro lado falam de Luanda. Falam de nervosismo. Falam de boatos que correm mais depressa do que os despachos. Falam de gente a abandonar casas. Falam de medo nas ruas. Ele faz perguntas simples. Quantos homens? Que armas? Que zonas? Que comunicações? E a cada resposta aparece um buraco. A máquina administrativa, que ele conhece por dentro, começa a mostrar a sua lentidão. Um pedido de reforço tem de ser registrado, tem de ser distribuído, tem de ser analisado, tem de subir, tem de voltar com despacho, e enquanto isso, no terreno, as horas passam como lâminas. Ele chama diretores gerais, chegam homens de fato escuro, com pastas e olheiras, sentam-se sem conforto. Falam com cuidado, como se cada frase pudesse ser usada contra eles. Ele pede clareza, pede números, pede prazos. Um deles fala de medidas de segurança, outro fala de propaganda, outro fala de disciplina administrativa. E ele percebe que cada um defende o seu território dentro do ministério. O império ali também é uma disputa de gavetas. Ele pede que lhe tragam as últimas notas sobre a ONU, quer ver o que está escrito sem filtros. Chegam folhas dactilografadas com margens estreitas, há carimbos de confidencial, há assinaturas ilegíveis. Ele lê referências a resoluções, lê referências a comissões, lê referências a condenações e lê uma frase que o incomoda pela frieza. Portugal encontra-se cada vez mais isolado. Isolado é uma palavra que não faz barulho, mas fecha portas. E ele sabe que sem portas, o império vira uma prisão. No mesmo dia chegam recortes de jornais estrangeiros. O papel é mais fino do que o português. A impressão tem um cheiro a tinta fresca. As manchetes falam de colonialismo como se fosse um crime evidente. Falam de África como se já tivesse dono. E Portugal aparece como obstáculo. Ele não rasga nada. Ele guarda. Ele organiza. Ele quer que cada acusação tenha resposta. E quer que cada resposta pareça racional. À noite, o gabinete fica mais silencioso. O som da cidade chega abafado. O relógio continua a estalar. Ele abre a pasta de couro e tira uma folha em branco. Começa a escrever uma nota interna.
A nota não tem adjetivos, tem tarefas, tem prazos, tem perguntas. Ele escreve: levantamento imediato do quadro administrativo em Angola. Escreve: revisão de estatutos e competências. Escreve: propostas de reforma com execução verificável. Ele sabe que no papel tudo parece possível, mas também sabe que o papel é o único instrumento que tem ali, naquele minuto. E ele insiste nele como quem insiste numa ferramenta antiga. De manhã cedo, o ministério volta a encher-se. Há passos apressados, há portas a bater, há vozes que tentam não subir de tom. O cheiro a café mistura-se com o cheiro a papel. Chega um relatório mais longo vindo do terreno. Não é telegrama, é carta oficial com várias páginas. O envelope tem marcas de viagem, o selo está gasto. A cola abriu num canto. Ele lê devagar. A carta descreve aldeias, descreve estradas de terra, descreve postos administrativos isolados. Descreve a dificuldade de controlar uma região com poucos homens e pouca informação. Há uma passagem que o prende. O autor escreve: a autoridade do Estado é contestada em zonas onde nunca foi plenamente sentida. A frase é simples, e é uma sentença. Ele sublinha e pensa no que significa admitir isso dentro do regime. Admitir é abrir uma ferida, mas negar é deixar apodrecer. O telefone toca com uma chamada do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Falam de reuniões, falam de notas diplomáticas, falam de embaixadas a pedir explicações. Falam de aliados a sugerir mudanças, com a delicadeza de quem ameaça. Ele ouve e toma notas. A caneta risca o papel com um som áspero. Ele escreve nomes de países, escreve datas, escreve palavras como sanções, pressão, opinião pública. Depois pede uma reunião com os seus técnicos. Quer saber o que é possível mudar sem derrubar a estrutura. Quer saber o que pode ser apresentado como reforma real. E quer saber o que pode ser executado no terreno. Um técnico fala de alterações administrativas, outro fala de estatutos jurídicos, outro fala de reorganização de serviços. As palavras são técnicas, mas o que está por trás é simples. O império está a arder, e eles discutem a forma do balde. Ele não perde a calma dele é uma arma. Ele pede que cada proposta venha com um mecanismo de execução. Quem faz? Com que meios? Em quanto tempo? E como se verifica? Um funcionário traz-lhe um maço de decretos antigos, papéis amarelados, alguns com manchas de umidade. Ele folheia e sente a fragilidade do arquivo. A lei ali é uma camada sobre outra camada. E cada camada foi escrita para um mundo que já passou. Ele escolhe um decreto e lê em voz baixa. A linguagem é rígida, as competências são vagas, as exceções são muitas. E ele vê como a ambiguidade protege quem não quer agir. No fim da manhã, chega uma notícia que muda o tom do edifício. Não vem em forma de relatório, vem em forma de silêncio súbito nos corredores. As pessoas param de falar quando ele passa. Um secretário aproxima-se e entrega-lhe um papel pequeno. É uma nota de serviço. Poucas linhas. Diz que há um levantamento militar em curso. Diz que a situação em Angola escalou. Diz que o governo precisa de decisões rápidas. Ele dobra a nota e guarda-a na pasta de couro. O gesto é automático, mas o corpo sente. O couro fecha com o estalido seco. E o estalido parece um ponto final. Ele chama o chefe de gabinete. Pede que prepare um circuito de despacho mais curto. Menos mesas, menos esperas, menos vistos. Ele quer que o papel corra mais depressa do que o medo. O chefe de gabinete hesita. A hesitação é pequena, mas existe porque encurtar circuitos é mexer em hábitos. E hábitos naquele regime são quase leis. Ele insiste. Não levanta a voz. Mas a frase sai como ordem. E, naquele minuto, o ministério percebe que o professor está a tentar ser ministro. Ao fim do dia, ele recebe uma visita de um homem que traz poeira nos sapatos. Não é poeira de Lisboa, é poeira de estrada. O homem fala do terreno com frases diretas. Fala de emboscadas, fala de populações a fugir, fala de medo nos postos. O ministro faz perguntas de jurista. Quem, onde, quando, com que testemunhas? E o homem responde como pode, com lacunas. As lacunas são o pior. Porque a lei precisa de factos e a guerra fabrica confusão. Ele pede que lhe descrevam a cadeia de comando no terreno. Quer saber quem decide, quem executa, quem comunica. E descobre que há zonas onde a comunicação é um mensageiro numa mota, ou um rádio que falha. Ele volta ao mapa, marca pontos com lápis. As marcas são pequenas, mas cada ponto representa vidas, representa decisões, representa um Estado que tenta ser omnipresente e não consegue. Nessa noite, ele escreve outra nota. Agora, a nota tem um tom mais duro. Ele escreve: a reforma administrativa deve acompanhar a realidade de segurança. Escreve: sem presença efetiva na norma não se cumpre. Escreve: a resposta internacional exige sinais concretos. Sinais concretos. Ele escolhe essa expressão com cuidado, porque sabe que o mundo não quer promessas, quer factos. E o regime, por instinto, prefere promessas.
No dia seguinte chegam mais telegramas, chegam de Angola, chegam também de outras paragens. A Guiné aparece em relatórios com inquietação. Moçambique surge em notas com alertas. O império inteiro parece um corpo a dar sinais ao mesmo tempo. Ele percebe que 1961 não é um problema local. É um ano que abre uma porta que não fecha. E ele está no lugar onde se tenta impedir que a porta se escancare. No gabinete, alguém deixa sobre a mesa um documento com cabeçalho oficial. É uma minuta de resposta a críticas externas. A linguagem é defensiva. Fala de unidade nacional. Fala de missão histórica. Fala de integração. Ele lê e sente a distância entre aquela retórica e os telegramas. A retórica é lisa. Os telegramas têm sangue. Ele pega num lápis e risca frases inteiras. Escreve ao lado alternativas mais frias, menos grandiosas, mais verificáveis. Ele quer que a resposta pareça administrativa, não emocional. Um assessor pergunta se isso não enfraquece a posição. Ele olha para o assessor e responde com uma frase curta. A posição já está a enfraquecer no terreno, e o terreno não lê discursos. Ao meio-dia, ele almoça no próprio gabinete. Um prato simples, carne fria, pão. O café vem em chávena pequena, com borda lascada. Ele come sem prazer. Come porque o corpo exige. Enquanto mastiga, lê mais um relatório. O relatório descreve a reação internacional, fala de votos, fala de condenações, fala de países africanos recém-independentes a pressionar, fala de aliados ocidentais a pedir prudência. Ele sente a armadilha. Se cede, perde o apoio interno. Se não cede, perde o mundo. E, no meio, há uma guerra que não espera por fórmulas. À tarde, ele recebe um conjunto de propostas de reforma. Algumas são antigas, tiradas de gavetas. Outras são novas, escritas à pressa. Ele lê todas e separa por pilhas. Uma pilha é do possível imediato. Outra é do possível com resistência. Outra é do impossível mais necessário. Ele não diz isso em voz alta, mas organiza assim. Ele pede que lhe tragam dados sobre a administração local. Quantos funcionários? Que formação? Que salários? Que rotatividade? E descobre que muitos postos são ocupados por gente sem preparação, enviada para longe como castigo ou como fuga. Ele pede dados sobre justiça local, quantos tribunais, quantos processos, quanto tempo de espera. E percebe que a justiça em muitos lugares é uma sombra. Ele pede dados sobre educação, quantas escolas, quantos professores, quantos alunos, e vê números que não combinam com a ideia de integração plena. A cada pedido, a máquina responde com atrasos, porque os dados estão dispersos, porque os relatórios são incompletos, porque há quem prefira não saber, e ele insiste como quem puxa uma corda presa. No fim da semana, o gabinete dele já tem pilhas de papel, há dossiês abertos, há mapas com marcas, há notas com letras pequenas, e há cinzeiros que enchem, mesmo quando ele não fuma. Ele começa a reconhecer o som de cada tipo de papel. O telegrama faz um ruído leve. A carta oficial faz um ruído mais pesado. O decreto, quando é antigo, estala ao dobrar. E cada som traz uma urgência diferente. Um dia chega uma mensagem curta, quase brutal. Diz que a violência em Angola atingiu um ponto que já não se esconde. Diz que há imagens a circular lá fora. Diz que a opinião pública internacional está a formar-se contra Portugal. Ele fica um momento parado. Olha para a pasta de couro. Abre-a. E tira de dentro uma cópia de um memorando antigo do CEPS. No memorando, alguém tinha escrito, meses antes, a manutenção do quadro atual, sem reformas, aumenta o risco de ruptura. A frase está ali, como profecia burocrática. Ele passa o dedo por cima como se pudesse sentir o tempo. Ele fecha os olhos por um segundo. Depois abre-os e chama o secretário. Pede que marquem reuniões com urgência. Pede que preparem minutas de medidas. Pede que o circuito de aprovação seja acelerado. A palavra acelerar naquele ministério é quase uma heresia, mas ele repete-a. E repete-a com a calma de quem não tem alternativa. Numa manhã chuvosa, ele sai do gabinete para uma reunião maior. Os corredores estão cheios. Há guardas. Há funcionários com pastas. Há rostos tensos. A sala de reunião tem uma mesa comprida. Há copos de água alinhados. Há blocos de notas. Há um silêncio que não é respeito. É contenção. Falam de Angola como se fosse um incêndio que pode saltar para a casa inteira. Falam de tropas. Falam de logística. Falam de navios e aviões. Falam de custos. E por trás de tudo falam de tempo. Ele intervém com o que sabe fazer. Ele fala de administração. Fala de estatutos. Fala de reformas que possam ser apresentadas como mudança real. Ele tenta construir uma ponte entre a guerra e a diplomacia. Alguns olham para ele com impaciência. Querem respostas de força. Outros olham com esperança. Querem uma saída que não seja só sangue. E ele sente que está no meio de duas necessidades que se anulam. Quando a reunião termina, ele volta ao gabinete. A chuva bate na janela. O vidro treme. Ele senta-se e abre a pasta de couro. Lá dentro, os decretos e notas parecem mais pequenos do que eram. Não mudaram de tamanho.
mas o mundo à volta cresceu em violência e pressão. Ele pega numa folha e começa a escrever de novo. Escreve como jurista, escreve como ministro, escreve como alguém que tenta ganhar dias. E, enquanto escreve, o telefone volta a tocar. Do outro lado, a voz diz que há mais um incidente, mais um ataque, mais um pedido de reforço, mais uma notícia que vai atravessar fronteiras. Ele anota, fecha os olhos e responde com uma frase que não tem retórica. Mandem-me os detalhes completos. Agora. A pasta de couro fica aberta sobre a mesa. O couro cheira a uso e a tempo. As folhas dentro dela já não são apenas papel. São tentativas de travar um incêndio com tinta. E ele percebe com uma clareza fria que 1961 não lhe dá meses. Dá-lhe dias. Às vezes dá-lhe horas. O estalido do relógio continua. Um segundo. Outro segundo. E, em cada segundo, o Império perde a ilusão de que pode ficar igual. O primeiro decreto que ele manda preparar não nasce de um discurso, nasce de uma lista de falhas. Faltam funcionários, faltam escolas, faltam tribunais, faltam estradas seguras. Ele pede uma folha limpa e um quadro de 2 colunas. Numa coluna escreve o que existe, na outra escreve o que o Estado diz que existe. A diferença é um abismo. Os diretores gerais trazem-lhe minutas com frases antigas, aquelas frases já passaram por outras mãos. Tem o cheiro de gaveta fechada? Ele corta. Ele simplifica. Ele pede verbos que obriguem a agir. A caneta dele não é elegante. É prática. A tinta escorre um pouco quando ele acelera. E ele acelera. Chega-lhe um dossiê com o título datilografado e um carimbo a azul. Dentro, há um projeto de alteração administrativa. Fala de conselhos, fala de juntas, fala de competências. Ele procura uma coisa só. Quem manda no fim? Ele chama um jurista mais novo e aponta para uma linha. Pergunta quem fiscaliza. Pergunta quem responde. Pergunta quem assina. O jurista engole em seco e admite que não está claro. A falta de clareza é um esconderijo. Serve para ninguém ser culpado. Ele risca a linha e escreve outra. Curta, sem saída. No mesmo dia chegam telegramas com pedidos de munições e rádios. O papel fino vem com vincos de manuseamento. A tinta tem falhas como dentes partidos. Ele lê e percebe que a reforma, ali, tem de andar ao lado da guerra. Ele pede ao chefe de gabinete uma coisa simples. Um mapa de decisões. Quem decide em Lisboa? Quem decide em Luanda? Quem decide num posto perdido? E quem só obedece? O chefe de gabinete traz um esquema desenhado a lápis. Setas, caixas, siglas, parece limpo. Mas o ministro aponta para o meio e pergunta onde entra o tempo. O tempo não está no papel. O tempo está na estrada de terra. Está no rádio que chia. Está no avião que não descola por falta de peça. E ele quer pôr o tempo dentro da lei. Ele manda abrir um registro diário de urgências. Cada telegrama entra com hora, cada despacho sai com hora. Ele quer ver onde o papel morre. E quer nomes ao lado. Alguns funcionários olham para aquilo como se fosse uma afronta, porque o ministério vive de neblina. A neblina protege. Ele começa a puxar a cortina. Uma tarde, trazem-lhe um maço de processos sobre estatutos pessoais no ultramar. São pastas de cartão com cantos gastos. Cheiram a mofo e a tinta antiga. Ele folheia e encontra a palavra que divide tudo. Assimilado. Ele não faz um discurso sobre isso. Ele pega num lápis e escreve perguntas na margem. Quantos? Com que critérios? Com que provas? Quem decide? E quanto tempo demora? As respostas chegam em notas vagas. Falam de usos. Falam de prática. Falam de prudência. Ele lê e sente o peso da arbitrariedade. Ele pede um parecer técnico e pede-o com prazo. 2 dias, não 2 semanas, 2 dias. Na manhã seguinte, o parecer chega com linguagem cautelosa. Tem parágrafos longos, como se quisesse esconder a conclusão. Ele vai direto ao fim. Lê uma frase que o faz parar. A distinção atual não se coaduna com a unidade jurídica pretendida. Ele pousa o papel, olha para o telefone e liga para um gabinete onde a palavra unidade é sagrada. A conversa é curta. Do outro lado pedem prudência. Pedem que não se mexa no que sustenta a ordem. Ele responde com outra prudência. A ordem já está a ser mexida no mato com fogo. Ele manda preparar a revisão do Estatuto dos Indígenas, não como gesto simbólico, como peça de engenharia. Se a lei diz que há portugueses de primeira e de segunda, o mundo lê isso como confissão. Os técnicos trazem-lhe versões. Uma tem remendos, outra tem cortes. Ele escolhe a que elimina a distinção e pede que a redação seja seca, quase fria. A máquina de escrever bate como metralha no gabinete ao lado. Tac, 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 pausa, tac, tac. O papel sai com letras negras e alinhadas. Ele lê em voz baixa uma linha que fica. É revogado o Estatuto dos Indígenas Portugueses. Ele sabe o que aquilo significa. Significa que, no papel, todos passam a ser cidadãos. Significa que, no terreno, a polícia e o administrador vão ter de fingir que sempre foi assim.
E significa que lá fora Portugal pode dizer que mudou. Ele assina, a assinatura é firme, mas a mão está fria. O decreto segue para publicação. Passa por mesas, recebe vistos, ganha carimbos. Cada carimbo é um segundo perdido. Ele manda telefonar para apressar. Quando o diário do governo chega, o papel ainda cheira a impressão. Ele passa os dedos pela página. A tinta mancha ligeiramente a polpa. Ele fecha o jornal e sente um alívio curto. Curto demais. Em Luanda, ninguém deixa de ter medo por causa de uma linha impressa. Num posto no norte, ninguém ganha um rádio novo por causa de um artigo. Mas ele insiste, porque é o que tem. Os governadores escrevem-lhe cartas com um tom que mistura respeito e irritação. Pedem autonomia para agir. Pedem mais meios. Pedem que Lisboa não lhes amarre as mãos com formalidades. Ele lê e sublinha uma frase repetida. A realidade no terreno impõe exceções. Exceções são o buraco por onde a lei escapa. Ele responde com outra palavra. Responsabilidade. Ele manda rever competências administrativas, quer que os governos provinciais tenham margem para decidir coisas práticas. Contratações, obras urgentes, reorganização de serviços. Sem esperar meses por Lisboa, os diretores gerais avisam-no do risco. Mais autonomia pode virar feudo, pode virar abuso. Ele ouve e pede mecanismos de controlo. Relatórios mensais, inspeções, contabilidade clara e punição quando falhar. A palavra punição volta sempre, porque o regime vive dela. Ele tenta trocá-la por verificação, mas a verificação também dói. Numa manhã quente, apesar de ser Lisboa, o ar no gabinete fica pesado. O ventilador faz um ruído de hélice cansada. Chega um envelope do CEPS com notas de estudo, papel bom, mais branco, mais caro. Ali dentro há estatísticas e mapas de população. Ele abre e encontra uma tabela sobre escolarização, números baixos, linhas que não sobem. Ele fecha os olhos por um instante. A guerra não começou por causa de uma tabela. Mas a tabela explica por que a guerra encontra terreno. Ele manda chamar alguém da área da educação ultramarina, pergunta quantas escolas podem abrir em 6 meses. Pergunta quantos professores podem formar. A resposta vem com um sorriso triste. Não há professores, não há casas, não há segurança. Ele pega nessa resposta e transforma-a em ordem. Levantamento de edifícios disponíveis, recrutamento acelerado, incentivos. E onde não houver escola, pelo menos um posto de alfabetização. Alfabetização. Uma palavra pequena, mas no papel parece uma arma. Os militares não gostam de ouvir falar de escolas quando faltam homens. Os civis não gostam de ouvir falar de guerra quando faltam cadernos. Ele fica no meio e continua a escrever. Um dia chega-lhe uma nota do Ministério das Finanças, fala de limites orçamentais, fala de contenção, fala de prioridades. Ele lê e sente a ironia. O império custa caro, mas a reforma também custa, e a guerra custa mais do que tudo. Ele pega no telefone e pede números. Quanto custa um batalhão? Quanto custa uma estrada? Quanto custa um hospital? E quanto custa perder um porto, uma fronteira, uma província? Do outro lado respondem com cautela. Ninguém quer pôr preço na derrota. Ele põe, porque precisa de convencer. À noite ele fica sozinho com a pasta aberta. Há decretos em rascunho, há notas com setas. Há um cinzeiro com pontas deixadas por visitas. Ele não fuma, mas o gabinete fuma por ele. Ele escreve uma circular para os governadores. A circular tem um tom administrativo. Mas cada linha é uma tentativa de segurar o edifício. Ele dita e o secretário escreve. A execução das medidas deve ser comunicada por via telegráfica, com indicação de data e responsável. A omissão de informação será considerada falta grave. A coordenação com as autoridades militares deve ser permanente. Ele lê a circular e percebe que está a pedir disciplina a um mundo em pânico. Mesmo assim assina. O papel segue. E dias depois volta em eco. Chegam respostas. Algumas obedecem, outras contornam. Outras fingem. Um governador escreve que não pode enviar relatórios semanais. Falta-lhe pessoal. Falta-lhe máquina. Falta-lhe papel. Ele lê e manda enviar papel e fitas de máquina. Coisas pequenas. Coisas que sem elas o Estado não existe. Num armazém em Lisboa, alguém separa caixas. Papel de carta, formulários, carimbos. Fitas pretas, selos. Tudo isso vai em navio. E ele imagina um navio a atravessar o Atlântico com burocracia empacotada. O som do mar não chega ao gabinete. Chega o som do telefone. Chega uma notícia de emboscada. Chega uma notícia de ataque a uma fazenda. Chega uma notícia de fuga de população. Ele anota tudo. E ao lado escreve sempre a mesma pergunta. Que resposta administrativa evita a repetição. Às vezes não há resposta. Há só força. E ele sabe, ele recebe um oficial que fala com pressa. O oficial traz mapas dobrados e um cheiro a suor seco. Fala de zonas onde o Estado não entra. Fala de trilhos. Fala de fronteiras porosas. Fala de armas que entram por caminhos que não estão nos mapas. O ministro pergunta por postos administrativos. Pergunta por registros. Pergunta por identificação.
O oficial olha para ele como se estivesse a ouvir outra língua. No mato, ninguém pede certidões. Ele não se ofende. Ele toma nota e escreve uma ordem para reforçar registros civis e identificação. Não por vaidade, por controlo. Sem nomes não há Estado. Os técnicos avisam que isso pode ser visto como repressão. Ele responde com um facto. A guerra já é repressão. Ele quer pelo menos que haja regras. Um dia chega-lhe uma minuta de discurso para uso externo. Fala de progresso, fala de fraternidade, fala de harmonia. Ele lê e sente o vazio. Ele pega no lápis e troca frases por números. Escreve quantas escolas abriram, quantos postos de saúde, quantos funcionários formados, quantos cidadãos registrados. Ele quer que a diplomacia tenha matéria. Porque a ONU não se convence com adjetivos. O Ministério dos Negócios Estrangeiros pede-lhe dados para uma nota. Ele manda uma pasta com anexos, tabelas, decretos, cronogramas e uma página com uma frase curta. Medidas em execução com verificação possível. Ele sabe que mesmo assim vão dizer que é tarde. E é. Num gabinete menor, um contínuo limpa o pó de uma estante. O pano é áspero, levanta um cheiro a madeira velha. Ali estão volumes encadernados de legislação ultramarina, dorsos gastos, letras douradas a desaparecer. O ministro pega num desses volumes e abre ao acaso, lê artigos sobre trabalho, sobre circulação, sobre autoridade. Tudo escrito para um mundo sem televisão e sem aviões a jato. Ele fecha o livro com cuidado. O som é seco, e ele percebe que está a tentar modernizar um edifício com alicerces do século anterior. As resistências internas começam a ganhar forma. Não são gritos, são atrasos. São pareceres que pedem mais estudo. São reuniões marcadas para depois. São dúvidas levantadas no último minuto. Ele aprende a reconhecer o truque. Quando alguém quer travar, pede mais papel. Ele responde com menos papel. Despachos curtos, prazos e decisões. Um diretor-geral tenta convencê-lo a manter certas distinções por prudência. Fala de costumes, fala de estabilidade. O ministro ouve e pergunta quantos mortos cabem na palavra estabilidade. O diretor-geral não responde. Ele manda avançar. Em 1962, o ritmo não abranda. O gabinete vive de urgências. O relógio na parede já não é só som. É ameaça. Ele viaja, não com pompa, com pastas e cansaço. Nos aeroportos, o cheiro a querosene mistura-se com café fraco. Os altifalantes chiados anunciam voos. Ele entra num avião com assentos duros e janelas pequenas. Em Luanda, o calor bate como parede. O ar cheira a poeira e gasolina. Há soldados nas ruas. Há olhares que desviam. Há lojas com portas meio fechadas. Ele visita serviços, vê filas, vê carimbos. Vê funcionários a trabalhar com medo. Vê também gente que tenta manter rotina, como se a rotina fosse proteção. Num edifício administrativo, um ventilador gira lento. Um funcionário mostra-lhe livros de registro, páginas grossas, linhas preenchidas à mão, tinta azul, erros riscados com traço nervoso. O ministro pergunta quantos registros por dia, pergunta quantos nascimentos sem registro, pergunta quantas mortes sem certidão. O funcionário baixa a voz. As zonas onde ninguém chega. Ele sai e entra num carro. O estofamento cola a pele. O motorista evita certas ruas. Não explica. O silêncio explica. Ele reúne com autoridades locais. O tom é respeitoso, mas atenção. Eles querem meios. Querem liberdade. Querem que Lisboa assuma o que eles já assumiram. Que isto é guerra. Ele volta ao hotel e abre a pasta. O quarto cheira a madeira encerada e a roupa guardada. Ele escreve notas à mão. Curvas rápidas. Sem floreio. No dia seguinte, visita um hospital. O corredor tem cheiro a desinfetante e suor. Há macas, há feridos, há enfermeiras com olhos cansados. Ele não faz perguntas políticas ali. Ele olha e guarda. De volta ao gabinete em Lisboa, ele transforma o que viu em medidas. Mais postos de saúde, mais formação, mais coordenação e, ao mesmo tempo, mais controlo administrativo. Ele sabe que cada medida tem inimigos. Os que acham que é pouco, os que acham que é demais e os que acham que mexer é admitir fraqueza. A ONU continua a pressionar. Chegam recortes, chegam transcrições de debates, chegam frases duras. Ele lê uma passagem e sente o gelo. Portugal deve reconhecer o direito à autodeterminação. Ele não escreve uma resposta emocional, ele escreve uma resposta jurídica. Fala de integração, fala de cidadania, fala de reformas em curso e anexa decretos. Ele manda traduzir. O tradutor escolhe palavras com cuidado, porque uma palavra errada vira manchete. Ele revê a tradução como quem revê um contrato. No ministério, a rotina vira combate. Há uma mesa só para telegramas, outra só para decretos, outra só para correspondência externa. O chefe de gabinete cria um sistema de cores: vermelho para urgência, azul para diplomacia, verde para administração. O ministro olha para as cores e pensa que aquilo parece uma guerra de papel. E é.
Um dia chega uma notícia de Moçambique com sinais de agitação. Não é ainda o incêndio de Angola, mas é fumo. Ele pede relatórios, pede nomes, pede redes, pede que não escondam. Os relatórios vêm com frases cuidadas. Falam de pequenos incidentes, falam de propaganda, falam de infiltração. Ele lê e lembra-se de Angola antes de arder, e sente o estômago apertar. Ele manda reforçar serviços de informação administrativa, não para caçar fantasmas, para não ser surpreendido. Porque o regime odeia surpresas. As resistências voltam. Dizem-lhe que isso cria alarme. Ele responde que o alarme já existe, só não está escrito. Em 1963, o desgaste aparece no corpo. Olheiras, dores de cabeça, um cansaço que o café não resolve, mas ele continua. Ele tenta uma última aceleração, quer consolidar reformas, quer deixar mecanismos que sobrevivam a ele, porque ele sabe que pode cair a qualquer momento. Ele prepara um pacote de medidas, reorganização administrativa, reforço de cidadania formal, planos de desenvolvimento, e uma linguagem que tenta convencer dois públicos ao mesmo tempo. Dentro do regime pedem-lhe firmeza, lá fora pedem-lhe saída. Ele tenta vender tempo, tempo para executar, tempo para mostrar, tempo para negociar sem dizer que negocia. Numa reunião tensa, alguém acusa as reformas de serem concessões. A palavra concessão cai como pedra. Ele responde com factos, mostra relatórios, mostra números, mostra decretos publicados e pergunta qual é a alternativa prática. A alternativa prática ali é sempre a mesma. Mais tropas, mais censura, mais silêncio. Ele ouve e percebe que o espaço dele encolheu. Os militares querem liberdade total de ação, os diplomatas querem sinais mais fortes, os ideólogos querem imobilidade. E ele está a ser puxado por 3 cordas. Num fim de tarde, chega-lhe um despacho para assinar que não é dele. É uma decisão já tomada noutro lugar. Ele lê e percebe que o estão a contornar. O ministro vira carimbo. Ele não explode. Ele fecha a pasta com calma. O fecho de metal faz o som seco de sempre. Mas naquele dia o som parece despedida. Pouco depois, a saída do governo torna-se inevitável. Não há anúncio dramático no gabinete. Há apenas uma sequência de papéis. Um pedido. Uma aceitação. Um novo nome a circular nos corredores. Ele arruma as gavetas. Não leva tudo. Deixa pastas que pertencem ao Estado. Leva notas pessoais. Leva cópias. Leva o que sabe que vai precisar para se defender no futuro. No último dia, ele passa a mão pela secretária. A madeira está lisa de uso. Há marcas pequenas de copos e cinzeiros. Ele olha para o mapa do Império na parede. As cores continuam desbotadas, mas agora parecem mais frágeis. Um funcionário entra com um maço de telegramas atrasados. Ainda chegam, ainda pedem, ainda sangram. Ele olha para aquilo e sente uma coisa simples. A máquina não para porque um homem sai. Ele entrega a pasta ao braço, sente o peso no ombro. O couro está mais gasto nas bordas, como se tivesse envelhecido em 2 anos. No corredor, as pessoas abrem caminho. Algumas baixam os olhos, outras fazem um aceno rápido. Ninguém sabe o que dizer a um homem que tentou governar com decretos em tempo de guerra. Lá fora, Lisboa continua. Elétricos rangem nas curvas. O Tejo brilha ao longe, indiferente. E ele caminha com passos medidos. Dentro da pasta, os papéis não fazem barulho, mas ele ouve-os. O som imaginado de folhas a roçar, como se a lei ainda tentasse teimosamente domesticar a força. O 25 de abril chega com um som que não cabe em decreto nenhum. Chega com botas na calçada e vozes na rádio. Chega com portas que se abrem de repente. E com gavetas que já não fecham. Em Lisboa o ar muda, há cravos nas mãos. Há fumo de cigarros em salas cheias. Há papéis a circular sem carimbo. E há nomes antigos a serem ditos com pressa. Adriano Moreira já não está no governo há anos. Mas o nome dele volta. Volta em conversas de corredor. Volta em artigos. Volta em acusações e defesas. Ele ouve tudo com a mesma disciplina de professor. Não levanta a voz, não corre para a rua. Ele procura uma mesa, uma cadeira e luz suficiente para ler. A pasta de couro continua a existir. Agora não é instrumento de poder. É arquivo, é prova, é memória que pesa. Há quem queira reduzir a vida dele a 2 anos. 2 anos de ministério. 2 anos de guerra a crescer. 2 anos de reformas que não travaram o incêndio. Ele sabe que a história adora atalhos. E ele detesta atalhos, porque atalhos apagam detalhes. E os detalhes são onde a responsabilidade se esconde. Numa sala com cheiro a madeira encerada, ele abre um maço de recortes. O papel de jornal é áspero, mancha os dedos. As letras parecem sempre mais agressivas no dia seguinte. Num recorte chamam-lhe Rosto do Império. Noutro chamam-lhe Reformista Tardio. Ele lê sem fazer caretas e guarda. O país entra num tempo de comissões, saneamentos e julgamentos morais. Há listas, há assinaturas. Há perguntas feitas em tom de sentença. Ele não foge do debate, mas escolhe o terreno. Ele prefere a frase completa. Prefere a data. Prefere o documento.
Em cima da mesa, ele alinha cópias de diplomas e despachos. As folhas têm margens largas, algumas trazem sublinhados antigos, outras têm notas a lápis, quase apagadas. Ele aponta para uma linha e repete-a como quem repete um artigo de lei. É revogado o Estatuto dos Indígenas Portugueses. A frase é seca, e é por isso que corta. Ele sabe que para muitos isso não absolve nada. A guerra continuou, a repressão existiu. A máquina do Estado Novo não virou humana por causa de um decreto, mas ele insiste no que fez. Insiste no que tentou, porque no mundo dele tentativa também é facto. E facto também tem peso. O país, entretanto, acelera para outro lado. As colônias tornam-se independências em meses. Há negociações apressadas. Há aeroportos cheios. Há famílias com malas de cartão. Em casas de Lisboa, ouve-se o som de louça a ser embrulhada em jornal. O cheiro é de fita cola e medo. Há gente a dormir no chão, em casas de parentes. Há crianças a perguntar quando voltam para casa. E ninguém sabe responder. Adriano Moreira vê esse movimento como um desmentido brutal. O tempo que ele tentou comprar evaporou. O edifício caiu mais depressa do que qualquer reforma, e mesmo assim ele não se entrega ao cinismo. Ele volta ao lugar onde se sente inteiro, a universidade. O quadro, a sala com cadeiras de madeira que rangem quando alguém se mexe. O giz risca a ardósia com um som fino, fica pó branco nos dedos. Ele escreve conceitos com letra firme. Soberania, administração, conflito. E depois apaga para escrever de novo. Os alunos mudaram. Tem outra linguagem, tem outra impaciência. Alguns olham para ele como se olhassem para um retrato antigo. Ele não tenta ser jovem, ele tenta ser claro. E a clareza ali é uma forma de sobrevivência. Há perguntas que vêm com raiva. Perguntam-lhe como se reforma um império em guerra. Perguntam-lhe por que ficou dentro do regime. Perguntam-lhe se arrepende. Ele responde com o que sabe, com datas, com mecanismos, com o modo como as decisões eram feitas. Ele descreve como um despacho nasce, primeiro a minuta, depois o parecer, depois a revisão jurídicas, depois o visto, depois a publicação. E no fim, a execução que pode nunca acontecer. Ele fala do tempo como inimigo, do tempo que se perde em carimbos, do tempo que se perde em navios, do tempo que se perde em medo, e fala do outro tempo, o tempo do mato, o tempo do rádio que falha, o tempo do tiro que não espera. A democracia portuguesa começa a estabilizar, os partidos ganham forma. As campanhas enchem praças. Os cartazes colam-se em muros úmidos. Ele entra na vida partidária com a mesma postura de jurista. Não entra como tribuno. Entra como organizador. Como alguém que acredita em regras. A sigla que o acolhe é o CDS. Um partido que tenta encontrar lugar num país que ainda treme. Ele sobe. Não por espetáculo. Por persistência. As reuniões têm cheiro a café requentado. As mesas ficam marcadas por copos. Há cinzeiros cheios. A gente a falar ao mesmo tempo. Ele ouve mais do que fala. Quando fala, escolhe frases curtas e pede sempre uma coisa: que se escreva, que se registre, que se aprove em ata. Porque ele sabe o que acontece quando não há ata. A memória vira arma, e a arma escolhe o alvo. Nos anos 1980, ele chega à liderança do CDS. A cadeira de presidente não é confortável. É uma cadeira com espinhos invisíveis. O país discute a Europa, discute a economia, discute o lugar de Portugal no mundo. E discute ainda o passado colonial como ferida aberta. Ele tenta dar ao partido uma linguagem de Estado, uma linguagem que não seja só protesto, uma linguagem que aguente o peso de governar. Há noites em que ele sai tarde da sede, a rua está molhada, os candeeiros fazem poças de luz, ele aperta o casaco e caminha devagar. Em casa abre dossiês, lê relatórios, sublinha, escreve notas em papel fino. A caneta deixa uma linha azul escura, às vezes falha. Ele abana a caneta e continua. Como se a falha fosse apenas um obstáculo técnico. Ele vai ao parlamento. O edifício tem corredores longos e um cheiro antigo. Há passos que ecoam. Há portas pesadas. Há conversas sussurradas junto a colunas. Como deputado, ele não é homem de apartes teatrais. Ele prefere a intervenção construída. Prefere o argumento que se aguenta sozinho. Ele fala de política externa. Fala de defesa. Fala de relações internacionais. Fala do que viu por dentro. Quando o debate aquece, ele mantém o tom. Isso irrita alguns, porque a calma, em política, parece arrogância, mas nele é hábito. Ele sabe que a democracia também tem bastidores, tem negociações, tem trocas, tem promessas que não entram no diário da Assembleia. E ele conhece esse mundo. Conhece-o desde o Estado Novo. Só mudaram as regras, e ele tenta respeitá-las. Numa tarde de inverno, ele segura um documento com as duas mãos. O papel é mais branco do que os papéis antigos do ministério. A impressão é mais limpa. Mas o jogo é o mesmo. Ele lê uma proposta, procura o verbo, procura quem responde. Procura a linha onde a responsabilidade fica clara.
Quando não encontra, ele pede alteração. Não por mania, por instinto. Instinto de quem viu o que acontece quando ninguém responde. Há quem o trate como sábio. Há quem o trate como sobrevivente. Há quem o trate como cúmplice. Ele não controla esses rótulos. Ele controla o que escreve. E escreve muito. Os livros dele têm capas sóbrias, papel de boa gramagem, cheiro a tinta fresca quando saem da gráfica. Ele escreve sobre o ultramar, sobre o Estado, sobre o mundo. Escreve com a precisão de quem sabe que uma frase pode ser usada contra si e, mesmo assim, escreve. Em certas páginas, ele descreve a pressão internacional daqueles anos. As resoluções, as sessões, as palavras repetidas em salas frias, ele lembra como se preparavam dossiês para fora, como se escolhiam números, como se evitavam adjetivos que soassem a propaganda. Ele lembra como se tentava convencer com anexos, mapas, tabelas, decretos, cronogramas. E lembra o olhar de quem, do outro lado, já tinha decidido. Ele não diz isso como queixa, diz como constatação. Numa biblioteca, ele folheia um volume antigo. As páginas fazem um som seco, há pó no corte. Ele sopra de leve e o pó sobe como neblina. Ele encontra um artigo que ele próprio ajudou a mudar e sente uma coisa estranha, orgulho e impotência no mesmo gesto. Porque a lei para ele é ferramenta, mas a lei não é milagre. E ele aprendeu isso com sangue à distância. Em casa, há objetos que não aparecem em fotografias oficiais. Um relógio simples, uma cadeira gasta, uma estante com lombadas marcadas pelo sol. Há também cartas, algumas com papel fino de aerograma, outras em papel timbrado pesado com brasões. Ele abre uma carta antiga e lê uma frase que ficou: Excelência, a realidade no terreno impõe exceções. Ele fecha os olhos por um segundo, a frase ainda dói. Ele pega noutra carta, já do tempo democrático. É convite para uma conferência. Pedem-lhe que fale de Portugal e o mundo. Ele aceita. As conferências têm microfones que apitam, tem copos de água em cima da mesa. Tem luzes fortes que secam a garganta. Ele fala sem pressa. E quando alguém tenta empurrá-lo para uma confissão simples, ele recusa. Ele não dá frases para cartaz. Ele dá contexto. Ele descreve como um regime fechado cria homens que acreditam que podem abrir frestas. E como essas frestas às vezes só deixam entrar vento, e o vento vira tempestade. Ele não pede perdão em nome de outros. Ele não acusa para se salvar. Ele tenta explicar o mecanismo, e isso para muitos é insuficiente. O tempo passa, os governos mudam, as modas mudam, as palavras mudam. Ele mantém uma rotina, acorda cedo, lê jornais, marca páginas com pequenos pedaços de papel. O café tem cheiro forte, a chávena aquece as mãos. Ele lê notícias de guerras novas, longe, e reconhece padrões. Reconhece a pressa, reconhece a propaganda. Reconhece a ilusão de que um decreto resolve o que a história já decidiu. Numa manhã, ele entra num edifício solene. Há um silêncio de instituição. Há retratos nas paredes. Há passos contidos. Ele é recebido em entidades acadêmicas. A Academia das Ciências de Lisboa torna-se parte do seu mundo. Ali, o tempo é mais lento. Mas o prestígio pesa. As sessões têm formalidade. Há discursos. Há cadeiras alinhadas. Há papéis com ordem de trabalhos. Ele ouve, toma notas. E quando fala, volta ao mesmo ponto. A necessidade de pensar o Estado com rigor, ele não abandona o tema do ultramar. Não por nostalgia, mas porque sabe que o país ainda não fechou essa conta. Há gerações que não viveram a guerra colonial, mas vivem as consequências. Na memória das famílias, nos silêncios, nas fotografias guardadas em caixas, ele vê isso e insiste em escrever, insiste em falar. Insiste em pôr datas onde há apenas emoções. Numa sala pequena, ele mostra a um interlocutor um documento. O documento tem um carimbo antigo. A tinta já perdeu força, mas ainda se lê. Ele aponta para o carimbo e diz que o carimbo era poder. Porque o carimbo abria portas e fechava outras. Ele lembra como um carimbo podia atrasar um navio, como podia travar uma nomeação, como podia salvar um funcionário de uma acusação. Ele lembra como o Estado se fazia de pequenos gestos, um visto, uma rubrica, uma chamada telefônica. E lembra como no fim esses gestos não impediram a queda. A queda veio de fora e de dentro. Veio da guerra, veio do mundo. Veio do cansaço. Há um dia em que ele volta a Grijó, ou fala dela como quem volta. A aldeia tem outro ritmo. O ar cheira a terra molhada. As casas têm pedras antigas e reboco novo. Ele olha para o lugar onde tudo começou. E percebe que a distância entre a aldeia e o ministério foi feita de estudo, e de disciplina, e de uma crença quase teimosa na lei. Essa crença não o abandonou. Mesmo quando a lei foi usada como máscara, mesmo quando a lei foi usada como arma, ele tenta separar a ferramenta do uso. E isso é um exercício que nunca acaba, os anos avançam, ele envelhece sem desaparecer, a voz fica mais grave, o passo fica mais curto, mas a cabeça continua a trabalhar.
Ele continua a aparecer em debates, em entrevistas, em mesas redondas. Os jornalistas perguntam-lhe pelo Estado Novo, perguntam-lhe por Salazar, perguntam-lhe por Marcelo Caetano, perguntam-lhe pela guerra. Ele responde com cuidado. Não por medo. Por respeito ao facto, ele descreve o ambiente de gabinete, o silêncio. A censura que não precisava de ser dita, a autocensura que se aprendia como etiqueta, ele descreve como se escolhiam palavras para não irritar, como se evitava escrever certas coisas, como se dizia sem dizer. E descreve o preço disso. O preço de não dizer, o preço de adiar, o preço de acreditar que o tempo é infinito. Numa tarde, ele abre uma caixa com fotografias. As fotografias têm bordas brancas, algumas estão amareladas, outras têm o brilho de papel antigo. Há imagens de cerimônias, há imagens de salas, há imagens de pessoas que já morreram. Ele segura uma fotografia com 2 dedos, olha para um rosto jovem, o próprio rosto, e quase não reconhece. Ele lembra o peso daquela pasta de couro, lembra o fecho de metal, lembra o som seco quando a fechava, lembra a sensação de que, se escrevesse a frase certa, o fogo abrandaria, e lembra a descoberta de que o fogo não lê. Mesmo assim, ele não renega o impulso, porque sem esse impulso ele teria sido apenas mais um a assinar por hábito, mais um a esconder-se na neblina. Ele preferiu puxar a cortina, e pagou por isso com isolamento em certos círculos, e com desconfiança noutros. A democracia também tem memória seletiva. Há dias em que o tratam como referência, há dias em que o tratam como problema. Ele aceita essa oscilação como parte do jogo, mas não deixa que o jogo lhe roube o essencial, o trabalho. Ele continua a ler, a escrever, a corrigir. Quando recebe um manuscrito para prefácio, ele lê com lápis na mão. Sublinha. Escreve ao lado. Corta adjetivos, pede precisão. Ele não suporta frases que não dizem nada, porque ele viu frases vazias matarem tempo. E o tempo, em política, mata pessoas. Os anos 2000 chegam com outra velocidade. Telemóveis, internet, notícias em ciclo contínuo. Ele observa essa pressa com estranheza, porque a pressa cria certezas rápidas, e certezas rápidas são perigosas. Ele tenta ainda ensinar a dúvida metódica, a dúvida que obriga a verificar. Ele fala de arquivos, de documentos, de fontes. Ele diz que um telegrama tem hora, e que a hora muda a interpretação, porque uma decisão às 10 da manhã não é igual a uma decisão às 10 da noite. Ele diz que uma assinatura tem contexto e que o contexto não desculpa, mas explica. Ele vive o suficiente para ver o país olhar para trás com menos medo. Os arquivos abrem-se. Os historiadores escrevem com mais liberdade. As famílias falam mais. E ele, que foi personagem, torna-se também fonte. Uma fonte viva, com memória e com interesse. Ele sabe que a memória também mente. Por isso volta sempre ao papel, ao documento, ao registro. Há um dia em que ele segura um exemplar do diário do governo antigo. O papel está frágil. Quase se desfaz nas mãos. Ele vira a página com cuidado, como quem vira uma folha seca. Ele encontra a publicação de um diploma do seu tempo. A tinta está desbotada, mas a frase ainda está lá. Ele passa o dedo por cima sem tocar demasiado, como se o papel pudesse quebrar, e pensa no que tentou fazer com aquilo. Ele não se ilude. Ele sabe que a reforma não salvou o império. O império acabou, e acabou com dor. Mas ele também sabe que dentro de um regime fechado, mexer numa peça era mexer num nervo. E ele mexeu, e isso deixou marcas. Aos 90 e muitos ele já não anda com a mesma facilidade, mas continua a receber pessoas, continua a conversar, continua a responder. A casa tem um silêncio de fim de tarde. O relógio marca as horas com um som discreto, a luz a entrar pela janela mais baixa. Ele fala do futuro com menos ambição e mais prudência. Fala de Portugal como país pequeno com responsabilidades grandes. Fala de língua, fala de relações, fala de pontes. E, quando alguém insiste em perguntar se ele foi do Império ou contra o Império, ele não escolhe uma frase, ele escolhe uma história. Conta como tentou pôr regras onde havia arbitrariedade, conta como tentou dar cidadania formal onde havia estatuto, conta como tentou criar mecanismos de controlo onde havia feudos, e conta como, ao mesmo tempo, serviu um regime que não aceitava perder. Essa é a contradição. E ele não a esconde. Ele vive até os 100 anos, um século. Um número que parece abstrato até se ver o corpo que o carrega. No fim, a notícia da morte dele corre com a rapidez de hoje. 11 de novembro de 2022. 100 anos de vida fechados numa linha. Há quem escreva obituários com frases prontas. Há quem faça balanços apressados. Há quem escolha uma fotografia e uma legenda. Mas a vida dele não cabe numa legenda. Porque foi feita de papéis, sim. Mas também foi feita de corredores, de telefonemas, de resistências, de pressões. Foi feita de um homem que acreditou que a lei podia domesticar a força e que passou a vida a testar essa crença contra a realidade.
Numa mesa fica uma última pilha de livros, as lombadas alinhadas, o papel com cheiro a tempo e, algures, numa pasta de couro gasta nas bordas, dormem decretos e notas, folhas que não fizeram barulho, mas que tentaram teimosamente impor forma ao caos.